Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Tradução Evandro Noleto. Lembrando que a obra foi publicada em abril de 1857, exatamente 18 de abril de 1857, a primeira edição. Nós estamos estudando o livro segundo, que nos mostra sobre o mundo espiritual. É o livro que vai ser desdobrado em O Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 1, item 103, porque nós estamos estudando a escala espírita. A semana passada nós fizemos o movimento en passant sobre as 3 ordens, e estamos nesse momento estudando a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Lemos e estudamos as características gerais, logo depois entramos na 10ª classe e agora vamos estudar a 9ª classe dentro da terceira ordem. Estamos juntos? Então são 5 classes dentro da terceira ordem. 4 dentro da segunda ordem e uma classe única dentro da primeira ordem. Estamos juntos? É necessário fazermos a nossa oração inicial. E eu vou solicitar por nossa voz masculina, o senhor Tarcísio, fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, queridos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, que possamos receber as vossas intuições para o nosso estudo de hoje, que esse estudo possa nos esclarecer, nos orientar, nos guiar para toda a eternidade. Iluminai, Senhor, todos os nossos corações, dai-nos entendimento, esclarecimento, para que possamos seguir em tua direção, hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Tarcísio. Então vamos nós aqui, com a permissão de Deus nosso Pai, a ação da espiritualidade amiga nos inspirando, iniciarmos o nosso estudo. 9ª classe. Então, lembrando sempre que o professor Allan Kardec, ele não bateu o martelo. Aqui ele classificou, pautado em tudo que ele ouviu e identificou nos espíritos, para nos deixar uma grande lição. Espíritos são diferentes, estão em ordens, em classes diferentes. E o primeiro trabalho, realmente, o primeiro movimento é saber com que tipo de espírito nós estamos lidando, seja encarnado ou seja desencarnado, tá bom? E que tipo de espírito nós também o somos, tá bom? Então vamos para a 9ª classe dentro da terceira ordem. Espíritos levianos. São ignorantes, são maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Então, ignoram a lei, são maliciosos, em tudo vê malícia e age com malícia, tá? Inconsequentes, não estão absolutamente preocupados com as suas atitudes. E zombeteiros, adoro tirar sarro de tudo e de todos. Ficou claro? Com qualquer semelhança é mera coincidência. A gente tem que fazer essa autoavaliação. Para quê? Tia, e se eu for uma pessoa maliciosa, uma pessoa zombeteira? Não basta só você identificar, é necessário se esforçar para se tornar um humano melhor. A gente identifica a doença para tratar, e não para ficar dizendo eu sou doente, eu sou doente, eu sou doente. Ok? Intrometem-se em tudo. Em tudo se intromete.
dá pitaco em tudo. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem. Às vezes as pessoas se assustam porque muitas pessoas me mandam pergunta. E quando eu não sei, eu digo não sei. A pessoa fica assustada do outro lado porque acha que a gente é um Wikipedia. Aí fica assim, nossa, Conceição, que humildade a sua, né? Dizer que não sabe, eu digo, eu não sei mesmo. Porque eu não sei também é uma resposta. Não sei. Pronto, acabou ali. Agora, é um ato de extrema vaidade eu achar que eu tenho que saber tudo. Então, o que o vaidoso faz? Ele jamais responde eu não sei. Ele inventa uma resposta. Por quê? Porque ele não tem compromisso com a verdade. Encarnado e desencarnado. Não tem compromisso com a verdade. Então, mais uma. Se intromete em tudo dá pitaco. Então, se você é uma pessoa que se intromete em tudo, começa a ponderar, dá uma avaliada. Uma coisa é você ser requisitada, outra coisa é você estar dando... Olha, se o pedreiro vai para tua casa, tu sabe mais do que o pedreiro. Se o eletricista vai para tua casa, tu sabe mais do que o eletricista. Se vai uma professora ensinar teu filho, tua filha, tu sabe mais do que o professor a tua filha. Em tudo tu te intromete. E desencarnado em tudo se intromete. Qualquer trabalho que a instituição está fazendo, ele vai dar pitaco. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem. Pode perguntar que sabe tudo. E não sabe. Por quê? Não tem compromisso com a verdade. O que nós sabemos? Quem é que sabe tudo? São espíritos puros. E o movimento já do espírito que está na segunda ordem, que são os espíritos sábios. Mas da terceira ordem não tem, gente. É por isso quando alguém me vem com uma resposta meia estranha, eu faço logo a pergunta, onde você leu isso? Se é uma pergunta espírita, e normalmente o é, eu pergunto, em que obra você leu isso? Se é alguma coisa política, eu digo, aonde você leu, ouviu isso? Esse negócio de fulano disse, fulano me falou, eu não dou muito acordo para isso não. Entendestes? Então essa realmente é o movimento. Comprazem-se em causar pequenos desgostos. Eles se sentem felizes, têm prazer em causar pequenos desgostos, situações desagradáveis para o outro, sabe? Tem gente encarnada assim? Tem. Você é um servidor público, ou então você é um atendente público, e vem a pessoa de longe, né, para resolver um probleminha, e você tem o prazer de dizer, não pode. Entenderam, gente? Porque, gente, imagina você sentir uma alegria de causar um dano a alguém, de dizer, não posso, podendo. Porque se é alguém conhecido, você vai conseguir resolver tudo. Então isso mostra que tipo de espírito nós somos. Nós deveríamos sentir a alegria, uma satisfação enorme de poder estar auxiliando, ajudando, facilitando. E não apenas dizendo, não pode. Acabou o tempo, não tem mais ficha. Terá que voltar amanhã, 4h30 da manhã, porque a fila é enorme. A pessoa tem prazer em dizer isso. É um doente. É aquele movimento do pseudo-poder. Então a pessoa sente um verdadeiro prazer em dizer que ela está decidindo a vida do outro nesse processo de poder, que é a tola vaidade, entendeu? Enquanto um espírito que está pelo menos se esforçando para chegar na segunda ordem, ele sente uma alegria enorme em poder ajudar, em poder resolver. Mas não um prazer em dizer não. Pode. Entendeu, gente? Vocês já pararam para pensar nisso?
Comprazem-se então em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Então ele pode trazer uma informação degradante, como ele também pode trazer uma informação que vai te provocar uma ligeira alegria. Por quê? Porque não tem comprometimento com a verdade. E o povo sai de lá todo, né? Vou casar? Vai, querida, com Brad Pitt. A pessoa sai de lá, coitada, numa alegria só. E espera 40 anos e não aparece nem o Brad Pitt, nem qualquer outra criatura. Ele não tem comprometimento com a verdade, gente. Entendeu? Então eles sentem prazer em causar, né, como eu disse, comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer. Adora, tem prazer em aborrecer. Em induzir maliciosamente ao erro. Induzir maliciosamente ao erro. Por meio de mistificações. Mistificar é mentira. E espertezas. Isso são espíritos da 9ª classe, espíritos levianos. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente, ou seja, comumente, designados de... Aí agora ele vai dar os adjetivos aqui de cada um. Eles são chamados de duendes. Aí vem uma criatura espírita. Ai, vocês não acreditam nos duendes, né? Por isso é que ele diz, são espíritos que são designados pelo nome de, vulgarmente, popularmente, de duendes, trasgos, que são os traquinas, gnomos, diabretes, que são os diabinhos, estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam, os utilizam, como fazemos com os nossos servidores. Então, essas criaturas que são designadas pelo nome de duendes, diabretes, traquina, gnomos, são espíritos. Aí o que ele diz? Que os espíritos superiores, algumas vezes, utilizam esse tipo de espíritos para trazer, às vezes, uma informação ou uma orientação. Ficou claro isso? Ficou? Do jeito que a gente sabe que hoje o capeta, o cão, o cramunhão, do jeito que você quiser chamar, são espíritos perversos que se comprazem no mal, nós acabamos também de saber que aquilo que a gente chama de duendes, gnomos, os diabinhos, os traquinas, são também o quê? Espíritos. Mas nós já sabemos que eles estão em qual ordem? De qual classe? A 9ª. A 9ª classe. Ainda na 9ª classe, estão sob a dependência, então, dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é, por vezes, espirituosa e divertida. Olha só, espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Não tem ser humano assim? Espirituoso, divertido, conta muita história, muita piada, mas tem profundidade nenhuma. Não consegue aprofundar absolutamente nenhum assunto. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e sarcásticos. Gente, olha só. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens. Sabe assim, detectou o erro do Augusto e fica divulgando. O Augusto, kkkk, fez isso e fez isso, tudo errado.
Agora, olha só, quando eu me deparo com isso daqui, sabe, gente, aí a gente fica a se questionar em que classe realmente nós estamos. Mas, poxa, explorar é falar, refalar, coloca na rede social, faz tudo, né? Às vezes a pessoa vai e coloca um texto na rede social, aí tem uns erros lá de português, aí você vai e faz um print, né? E diz, olha só como é que o fulano escreveu. Que absurdo, né? Aí vai, passa para um, passa para outro. Isso é espírito da nona classe. Não é verdade? Porque uma coisa é você chegar, Nita, vem cá, olha, assim. Poxa, posição legal, beleza, valeu o toque. Mas se sentir prazer em expor isso, né? Ou fulano errou, Beltrano errou, seja lá o que for. Então o que a pessoa, ela exploram as falhas e o lado ridículo dos homens. Então quantas vezes você não acaba fazendo piada de uma fragilidade de um ser humano? E os retratam, né? Vai realmente falar, mostrar em traços mordazes e até o quê? Satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Malicioso, porque qual é a malícia? Eu me apresentando com o nome do fulano, né, em espírito falando, eu poderei alcançar o meu propósito, né? Malícia mesmo, então são maliciosos. Então, são mais maliciosos do que maldosos. Mas é isso que a gente tem que ter cuidado, sabe, gente? Qual é a nossa relação com o outro? Vamos pegar alguém que a gente viveu no nosso século aí, o nosso Chico Xavier. Você consegue ver Chico tirando sarro da fragilidade de alguém? O grau de evolução dessa alma e de compreensão, quando ele fazia o evangelho lá na sombra do abacateiro, se você puder acompanhar o livro, você vai ver que ele sempre era o último a falar. Ele ficava quietinho ouvindo todo mundo. Por quê? Porque era necessário que cada um falasse do evangelho. Era necessário. Ele não precisava dar show. Quando alguém pensava besteira, o máximo que ele fazia, ele olhava em particular para a pessoa e dizia: "Ô, meu filho, não pensa essas coisas não." Contei a semana passada de um amigo, na verdade é um empresário do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos levou esse empresário e deu o apelido, que todo mundo conhecia ele por esse apelido, eu não me recordo agora, me fugiu. Pinga? É o Pinga, é isso mesmo, o Pinga. Aí Chico, o Roberto Carlos apresentou o Pinga. E o Pinga viu um quadro de Jesus na casa de Chico. E ele pensou: nossa, que quadro lindo, queria tanto um desse. E ali eles ficaram, deve ter tomado um café. Na hora de ir embora, o Chico disse assim: posso lhe dar um presente? Eu disse: claro. Chico foi e pegou o quadro de Jesus. Aí ele disse que naquela hora ele se sentiu meio que fora do corpo, ele disse. Sentiu meio assim como se estivesse levitando. Aí ele pensou, bem que ele poderia autografar. Aí Chico olhou para ele e disse: posso autografar? Ele disse: que homem era esse? Só que eu me apresentei, todo mundo me chamava de Pinga. E quando ele autografou, ele colocou o meu nome completo. Né? Então a gente percebe esse movimento de bondade, de respeito, porque a gente acha que evolução é sinônimo de caridade material. Não, evolução é sinônimo de caridade moral. E é caridade moral respeitar, inclusive, os erros do outro. Porque caridade material tem muita gente fazendo, mas a moral não. E é a caridade moral que nos apresenta como um espírito que está no processo de aperfeiçoamento. Porque você pode dar tudo, mas não se dá a nada. Entendeu, gente? Ficou claro a nona classe? Espíritos levianos. Vamos então para a oitava classe dentro da terceira ordem. Espíritos pseudo-sábios. Prestemos muita atenção nisso aqui.
Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Por exemplo, de repente você pode olhar e dizer, nossa, tia sabe tanto do espiritismo, mas eu vou dizer sem titubear, quanto mais eu estudo o espiritismo, mais eu tenho a certeza o quanto eu ignoro. Porque quanto mais a gente estuda, mais largo vai ficando essa porta, mais largo vai ficando a necessidade. De repente eu me deparo com o livro Gênesis de Moisés, eu tenho que estudar Êxodo, eu tenho que estudar Levítico, eu tenho que estudar as cartas de Paulo, eu tenho que estudar Atos dos Apóstolos, ainda tem um livro que eu ainda não consegui mexer, que é justamente o último, que é o de João, que vai falar do Apocalipse, que eu não sei se vou mexer, porque eu não tenho material intelectual para entrar nesse texto, não tenho. E quando a gente vai estudar o Espiritismo, aí eu penso, meu Deus, ainda falta Camille Flammarion. Eu nunca li Camille Flammarion, eu preciso estudar Camille Flammarion. Eu não estudei Ernesto Bozano, Leon Denis, e eu ainda não consegui estudar todas as revistas espíritas. Então a gente percebe que falta muito, Então, seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, olha só, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas de vida terrestre. Aparência. Técnicas, fórmulas, mas não verdadeiramente conhecimento. Então, tenhamos muito autocuidado. Oh, meu Deus, será que eu, de repente, me acho uma pessoa que sei tudo? Isso já denota realmente uma fragilidade, isso já denota um erro, né? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Olha só, meia verdade faz um estrago muito maior do que uma mentira. Meia verdade faz um estrago muito maior. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que não puderam livrar-se, esses espíritos. Então, eles se comunicam, têm uma linguagem aparentemente séria, técnica, conhecem um pouco, mas acaba nesse pouco que conhece inserindo ali muitas mentiras e faz um estrago enorme, gente, e faz mesmo. Quando nós iniciamos o livro dos médios, tem um capítulo lá intitulado Métodos, e quando a gente vai estudar o livro dos médios, o capítulo que fala sobre os métodos, o professor Allan Kardec, Denis Arrivaio, ele vai ali publicando as invenções daquela época que os espíritos falavam. Coisas absurdas. Então ele publica e logo depois ele vem refutando por que aquilo não pode ser. Mas ele publica. Por que ele publica? Para desmascarar, para ridicularizar? Não. Para mostrar o perigo de acreditar em tudo que o Espírito diz. Encarnado ou desencarnado. Se é encarnado, a gente já pergunta, qual a fonte? Se é desencarnado, a gente tem que buscar a fonte para saber se é autêntico o que ele está falando. Aí a gente consegue compreender por que Camille Flammarion chamava o professor Allan Kardec do bom senso encarnado. 8ª classe, ok? Espíritos pseudo sábios, já vimos o perigo. Ele faz um estrago maior do que o da 9ª classe, o leviano? Faz um estrago muito maior. Muito maior. Porque o leviano é o brincalhão, é aquele que tira sarro, é aquele que se alegra em dar certas contrariedades e leves alegrias.
Mas o pseudo-sábio não. O pseudo-sábio, ele pode levar um grupo espírita, um médio para o buraco, um grupo espírita para o buraco e uma instituição para o buraco. E tá aqui, tem um linguajar bonito, envolve todo mundo. 105. Sétima classe, espíritos neutros. O nome já nos apresenta, né? Não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro. Então, esse é aquele que está em cima do muro. Esse é aquele que dá a emoção para o outro e diz assim: faça da minha emoção o que você quiser. Se você quiser que eu seja bom contigo, seja bom comigo. Se você quiser que eu seja mal contigo, seja você também mal comigo. É o neutro. Ele vai tender para o lado que convém. Então ele ainda não chegou à lucidez de dizer: o que eu quero é me tornar um ser humano bom. E eu não vou deixar o outro decidir se eu vou ter que ser bom ou ruim. A minha natureza é essa. Eu não sei ser de outro jeito. Então, às vezes, a gente vê as pessoas postarem: quer saber como eu sou? Veja como você me trata. KKKKK. Ah, me poupe-me. E eu estou ouvindo isso de espírita. E não é espírita que está chegando hoje, que já está aí há 300 anos. Então, é falta de lucidez e de bom senso. Aonde está a tua vontade firme para se tornar um humano melhor? Então, como dizia Mahatma Gandhi, se o outro tem lama nas mãos e me atira a lama, eu apenas me desvio e deixo a lama passar. Mas a mão de quem jogou a lama permanece suja. Agora, se eu não fizer esse desvio, se eu não me movimentar, eu vou me sujar tanto quanto o outro está sujo. Como é isso, tia? Como é ficar na frente? É dar toda a atenção para o outro. É permitir que o outro te lambuze todo com as emoções. Gente, não permitir não é ser idiota, não é ser bobo. Ou parece assim que é bobo mesmo, né? Parece que você está desconectada do mundo. Não. O outro faz, você tem todo o direito de chamar a atenção, de se defender, mas não vai anuir com o sentimento ruim da pessoa. Essa é a diferença. Esse deixar a lama passar não entra na mesma perversidade que o outro. E olha, as pessoas estão preparadas para receber outra mãozada de lama, mas ela não está preparada para ouvir uma frase: por que tu me jogaste lama? A pessoa está preparada para ouvir outro grito, mas ela não está preparada para alguém olhar e dizer assim: por que tu estás falando tão alto? Entendeu, gente? Então é esse movimento que nos falta. Quando a gente fala de ser bom, a gente acha que ser bom é ser leso, ser idiota. Em alguns momentos, o silêncio é a melhor resposta. Não tenha dúvida disso, porque com doido ninguém discute. O bom senso te diz: não fale nada, saia e pronto. Mas em algumas situações, você percebe que dá sim. Não é para discutir, mas é para levar o outro à reflexão. Entendeu, gente? Isso é difícil ver, como tu disseste, né? Nas redes sociais, a pessoa diz, né? Como tu me tratas para ver quem eu sou. E eu estava lendo ontem sobre um autor que escrevendo sobre o suicídio, o Andrew Solomon. E ele, falando sobre suicídio, falou do ataque às escolas americanas e falou de um ataque que aconteceu numa escola e que o menino entrou, matou um monte de gente e se matou, né? E a casa dele foi alvo, né? Pelas outras pessoas, agrediram, quebraram as coisas. E um dos pais de filho morto foi lá com a mãe do assassino e disse para ela que sabia assim, que não conseguia mensurar a dor dela. Porque ele estava sentindo dor, ela também estava. E que ele estava lá para dizer que ela tinha todo o amor, todo o respeito dele, porque ele sabia que também ela estava passando por isso. Aí o autor diz, né, se você quer fazer alguma coisa, tenha uma atitude diferente
para acabar com essa onda de idas e vindas, de voltas e de revoltas. Porque esse menino sofria bullying na escola também, né? Então, assim, que a gente diz assim, é difícil numa situação. A gente vê nesses casos que é uma coisa possível, né? De você fazer. Claro que é. E isso nos deixa bem, porque a gente conseguiu se superar. Então, nos falta ainda essa maturidade, esse bom senso de entender em que momento... Quando Jesus estava frente a frente com Pilatos, um homem extremamente arrogante, extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso, extremamente sexólatra. Jesus conhecia Pilatos. E Pilatos diz, fala-me da verdade. O que Jesus respondeu para ele? Silêncio total. Ia adiantar? Então, a lucidez, o bom senso também nos diz, não se dá murro em ponta de faca. Então, é esse discernimento que nós temos que ter. O momento de falar e o momento de calar. Teu esposo chega atacado, agressivo e bêbado dentro da tua casa. Você vai querer dar lição de moral nele? Nesse momento? Vai acabar numa situação bem difícil. Então, o bom senso nos diz a hora e o momento de falar. Então, quando a gente fala em desenvolvimento moral, é esse bom senso que desenvolve também. Tem hora para tudo e momento para tudo. O próprio Divaldo conta que quando ele foi visitar Chico, lá em 1970, lá sabe Deus quanto, 40, sei lá, um tempo atrás, e foi até a casa de Chico. E eles foram visitar uma irmã do Chico, que era uma casa próxima. Então o Chico foi atravessando e foi falando com as plantas. E é o Divaldo que conta, não é o Chico não, tá? Numa das palestras dele aí. Aí ele diz que ele pensou. Menino, esse homem é doido de pedra, ele fica conversando com as plantas. Passaram-se não sei quantos, mais de 20 anos. Aí saiu uma reportagem no Fantástico e tal, televisão, que estava comprovado que as plantas sentiam a nossa vibração, o nosso pensamento. E na hora ele lembrou de quem? Do Chico. E ele caiu na besteira de ligar para o Chico. Para dizer, Chico, eu estou vendo aqui uma reportagem em relação às plantas. E realmente elas carregam uma sensibilidade. Aí o Chico, que não esqueceu o que ele ouviu, porque a gente sabe que a gente pensa e plasma, lembra? Nós estudamos muito bem isso em obras póstumas. E aí o Chico, está vendo, irmão Divaldo, eu nem era doido de pedra. Gente, o cidadão esperou mais de 20 anos para dar uma resposta. E às vezes a melhor resposta é a atitude, não é a palavra. Então a gente diz assim, gente, a melhor forma de educar é o exemplo. Aí você faz uma vez e quer que tua família aprende. Você faz uma vez e quer que todo mundo faça do jeito que você está fazendo. Sinto lhe falar, não é uma vez só. Isso é resultado de anos. Um silêncio da renúncia. Uma hora eles vão fazer. Porque você está há alguns anos mudando. E eles estão há séculos fazendo errado. E você quer que ele veja uma vez e no dia seguinte já faça tudo como você faz? Isso é imaturidade. Tá vendo? A maturidade ela vai nos dando esse bom senso. Esse bom senso, a hora exata, para quem falar, como falar, em que momento calar. E eu ainda tenho que perguntar, por que eu vou falar? Qual é a minha intenção? É humilhar? Se a minha intenção é humilhar, a minha vibração vai ser guerra na certa. Se a minha intenção realmente é esclarecer e levar o outro a fazer um processo de autorreflexão, porque a minha palavra tem que vir carregada do amor e do respeito. Se a minha palavra não vem carregada de amor e respeito, a porrada vai ser seca, como diz o povo. Porque o outro, ele não escuta apenas a minha fala, ele sente a minha intenção e a minha vibração. Ficou claro isso? Então, ou seja, se não tem amor para falar, e se o teu desejo realmente é humilhar, ou dar uma de superior, põe água na boca.
né? A água da paciência e te cala, porque você não tem estrutura ainda para isso. Não é que o evangelho nos mande calar. O evangelho nos manda sim nos defender, mas a pergunta é: com que emoção eu vou fazer isso? Ficou claro, gente? Então, os espíritos neutros, eles nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, ou seja, da condição comum. É o que todo mundo faz, não é assim que a gente diz? As músicas horrorosas, todo mundo escuta. Danças horrorosas, ridículas, chulas, todo mundo dança. Então todo mundo está lendo esse livro, está vendo esse filme, agora é série, né? Não é mais novela. A pessoa passa a noite acordada vendo série. Mas se a mãe adoecer e for para o hospital, eu não gosto de hospital, eu sinto muito sono à noite. Mas passa a madrugada inteira vendo série. Maratonando, que diz agora, é para acabar, né? Nunca vi, gente. Eu juro para vocês, eu não tenho tempo de parar na frente da televisão. Eu não estou mentindo, não. Não tenho tempo. Eu paro para fazer o evangelho. Quinta, domingo e quinta-feira. Eu paro na frente do computador e digo, meu Deus, eu estou sentada. E aqui? Mas fora isso, a minha irmã diz que eu sou hiperativa. Ela diz, tu és hiperativa. Eu digo, não, mano, tem coisa para fazer mesmo. Tô doida para parar. Tô doida para parar, mas tem coisa para fazer. Eu agora com Covid, que eu tive que ficar trancada no quarto, aí você parou, Conceição? Claro que não. Li vários livros, fiz o que eu tinha que fazer, gravei o Caminho, Verdade e Vida. Quando a voz melhorou, eu digo, agora, vamos lá. Fiz uma série de Caminho, Verdade e Vida, que em breve vai estar no canal. Mas é assim. Então a gente fica pensando, como é que uma pessoa passa... E é outra coisa. Hoje nós estamos num alto grau de pessoas com ansiedade. E uma das responsáveis, vamos dizer assim, por isso, é a tecnologia. Gente, eu vou contar uma coisa. Aqui nós somos basicamente todos da mesma idade, né? Pessoas adultas. Acho que a mais nova daqui é a Carlinha. Mas a gente para pensar, nós vivemos uma época que, se você quisesse fazer um interurbano, você ia para Getúlio Vargas, Telamazon, fazia uma ligação para a telefonista ligar para alguém. E você esperava. E se você quisesse fazer uma ligação para alguém daqui do bairro, da cidade, você ia para um troço chamado orelhão, com uma fichinha, uma moedinha, que parecia uma moedinha. E quando você chegava no orelhão, sempre tinha alguém, 2 ou 3, às vezes você entrava naquela fila do orelhão. E quando tinha alguém que ia namorar no orelhão, aí demorava mais ainda. A gente ficava se sacudindo lá e a pessoa nem preocupada. Com a mão cheia de ficha, só trinque. E quando a pessoa colocava 5, 6 fichas de uma vez só, a gente já desistia e depois olhava de longe para ver se o telefone estava desocupado. E a gente tinha que respeitar a pessoa que estava no telefone. Se a gente estivesse assistindo, era cultura assistir novela, gente. Era cultural. A família se reunia, era uma televisão na casa. Então, todo mundo se reunia ali na sala. E sempre os melhores capítulos eram exatamente aonde? Sexta-feira. E aí, naquela melhor cena, eis que alguém gritava, cenas do próximo capítulo. E você tinha que esperar sábado e domingo para ver a bendita novela. Na segunda-feira, Quem Matou Odete Roitman. É verdade? Ou para ver a Maria de Fátima, ou para ver a Maria de Fátima. Lembra da Maria de Fátima, que era a Glória Pires? Levar uma surra da mãe dela. Então, ou seja, nós vivemos um período que isso fazia parte, nós esperávamos. Então, hoje, essa ansiedade é resultado da tecnologia. Então, a pessoa está vendo, é série que chama, né? Então, ela não tem capacidade emocional de ver um capítulo e disciplinadamente vou ver o próximo capítulo só amanhã, já que tem tempo para isso. Não, ela quer ver tudo. O nome disso é o quê? Ansiedade. Ela tem um telefone. Gente, o telefone ficava no orelhão. Eram poucas pessoas que tinham telefone na sua residência.
Hoje o telefone está contigo até dentro do banheiro, dentro do carro, para onde você for. E você sabe de todas as notícias. Antes que a notícia acabe lá, você já está sabendo aqui. E isso gerou na gente o quê? A ansiedade. É o preço. Então, educa teus filhos. E quando eu falo educar filho, não olha para o marmanjo que tu tem dentro de casa, não. Isso aí já foi. Estou falando de criança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Marmanjo e a marmanja já foi. Agora você vai pagar o preço por faltar a educação lá atrás. Aí você está derramando lágrimas. Onde que eu errei? Na educação. E agora tem que sofrer as consequências. São os meninos bebelô e as meninas bebelô. Não pode pegar ônibus, não pode isso, não pode aquilo. Mamãe ajuda nisso, papai ajuda naquilo. É uma proteção total. Colocaram os meninos nas bolhas que o menino não sabe viver. Né? Então a gente está pagando preço muito alto. Depois dessa chibatada de leve, no finalzinho do nosso estudo, cenas do próximo capítulo. Nós não terminamos os espíritos neutros, né? Nós vamos rever. Nós vamos rever ele porque tem comentário. Lígia. A nossa irmã Lígia, ela não vai cortar o que eu estou falando agora. Ela está dizendo, poxa, tia, acaba, tá faltando só um pouquinho. Não, você sabe por quê, Lígia? Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa daqui, a grande maioria da humanidade terrena está aqui, nos neutros. Então deixa a tia dar mais umas chibatadas, tá? Então a próxima semana nós vamos retomar os espíritos neutros, tá bom? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga pelo trabalho realizado. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. O que nós sabemos? Quem é que sabe tudo? São espíritos puros. E o movimento já do espírito que está na segunda ordem, que são os espíritos sábios. Mas da terceira ordem não tem, gente. Nós acabamos também de saber que aquilo que a gente chama de duendes, gnomos, os diabinhos, os traquinas, são também o quê? Espíritos. Mas nós já sabemos que eles estão em qual ordem, de qual classe? A nona. É isso que a gente tem que ter cuidado, sabe, gente? Qual é a nossa relação com o outro? Vamos pegar alguém, nosso Chico Xavier. Você consegue ver Chico tirando sarro da fragilidade de alguém? A gente acha que evolução é sinônimo de caridade material. Não, evolução é sinônimo de caridade moral. E é caridade moral respeitar, inclusive, os erros do outro. Porque caridade material tem muita gente fazendo, mas a moral não. E é a caridade moral que nos apresenta como um espírito que está no processo de aperfeiçoamento. Porque você pode dar tudo, mas não se dá a nada. Tenhamos muito autocuidado. Oh, meu Deus, será que eu de repente me acho uma pessoa que sei tudo? Isso já denota realmente uma fragilidade, isso já denota um erro, né? 8ª classe, espíritos pseudo sábios, já vimos o perigo? Ele faz um estrago maior do que o da 9ª classe, o leviano? Faz um estrago muito maior. Porque o leviano é o brincalhão, é aquele que tira sarro, é aquele que se alegra em dar certas contrariedades e leves alegrias. Mas o pseudo-sábio não. O pseudo-sábio, ele pode levar um médio para o buraco, um grupo espírita para o buraco e uma instituição para o buraco. E tá aqui, tem um linguajar bonito, envolve todo mundo. 7ª classe, espíritos neutros. Esse é aquele que está em cima do muro. Esse é aquele que dá a emoção para o outro e diz assim, faça da minha emoção o que você quiser. Se você quiser que eu seja bom contigo, seja bom comigo. Se você quiser que eu seja mal contigo, seja você também mal comigo. É o neutro. Ele vai tender para o lado que convém. Então ele ainda não chegou à lucidez de dizer o que eu quero é me tornar um ser humano bom.
E eu não vou deixar o outro decidir se eu vou ter que ser bom ou ruim. Então, às vezes, a gente vê as pessoas postarem, quer saber como eu sou, veja como você me trata. KKKKK. Ah, me poupe-me. E eu estou ouvindo isso de espírita. É permitir que o outro te lambuze todo com as emoções. Então, é falta de lucidez e de bom senso. Aonde está a tua vontade firme para se tornar um humano melhor? O outro faz, você tem todo o direito de chamar a atenção, de se defender, mas não vai anuir com o sentimento ruim da pessoa. Não entra na mesma perversidade que o outro. A pessoa está preparada para ouvir outro grito, mas ela não está preparada para alguém olhar e dizer assim: por que tu estás falando tão alto? Em alguns momentos, o silêncio é a melhor resposta. Não tenha dúvida disso. Porque com doido ninguém discute. O bom senso te diz: não fale nada. Saia e pronto. Mas em algumas situações, você percebe que dá sim. Não é para discutir. Mas é para levar o outro à reflexão. E às vezes a melhor resposta é a atitude, não é a palavra. A maturidade, ela vai nos dando esse bom senso. Esse bom senso, a hora exata, para quem falar, como falar, em que momento calar. E eu ainda tenho que perguntar, por que eu vou falar? Qual é a minha intenção? É humilhar? Se a minha intenção é humilhar, a minha vibração vai ser guerra na certa. Se a minha intenção realmente é esclarecer e levar o outro a fazer um processo de autorreflexão, porque a minha palavra tem que vir carregada do amor e do respeito. Porque o outro, ele não escuta apenas a minha fala, ele sente a minha intenção e a minha vibração. Ficou claro isso? Então, ou seja, se não tem amor para falar, e se o teu desejo realmente é humilhar, ou dar uma de superior, põe água na boca, né? A água da paciência, e te cala, porque você não tem estrutura ainda para isso. Não é que o evangelho nos mande calar. O evangelho nos manda sim nos defender. Mas a pergunta é, com que emoção eu vou fazer isso? Entendeu, gente?